qual é o seu diferencial. Dando sequência ao vídeo que eu publiquei ontem, eu gostaria de refletir hoje a respeito sobre aquilo que nos diferencia como seres humanos. Eu me lembro que há 5 ou 4 anos eu via muitos conteúdos do Breno Perrucho, o fundador do canal Jovens de Negócio, e nesse canal o Breno trazia as suas reflexões sobre o que o diferenciava. Ele que estava no nicho de finanças, ainda hoje se encontra, mas antes de começar ele disse que via e se comparava com muitas pessoas que já eram grandes e relevantes no nicho de finanças, como Thiago Nigro, Natália Arcuri, e ele pensava, poxa, por que eu vou criar este canal Jovem de Negócios agora, se existem tantas pessoas, Gustavo Cerbasi, e por que eu tenho diferencial? E esse insight que ele trouxe nesse vídeo que eu assisti, eu gostaria de compartilhar, é o que cada um de nós possuímos algo diferente, algo único. Então, o público que o Breno se comunicava e comunica ainda hoje é um público diferente daquele que o Thiago Nigro e a Natália Arcuri comunicavam. Então, dentro do público de finanças, existia um nicho que ainda não estava sendo atendido, e esse nicho era aquele que Breno Perrucho atendeu. E trazendo isso para o vídeo de hoje, esse é o mesmo pensamento. Poxa, por que eu, Lee Edson, vou criar um canal, vou fazer uma série de vídeos sobre propósito de vida, sobre reflexões, sobre filosofia, sobre pensamento? Poxa, existem uma série de pessoas muito boas no Brasil que fazem isso, como Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, pessoas que são muito influentes. Mas o mesmo pensamento, a mesma conclusão que o Breno chegou, eu também concluo hoje. A de que, de fato, as pessoas são relevantes no meio que elas atuam. Porém, eu acredito que existem pessoas que ainda não são impactadas, que não são atingidas pela mesma mensagem, que não conhecem o mesmo conhecimento, que não têm ainda acesso a esse tipo de mensagem, porque não existe alguém que se posiciona da forma certa para atendê-las. Então esse é o diferencial que eu trago nessa série de vídeos que eu aqui apresento. O diferencial de alguém que busca apresentar de forma simples, mas com profundidade, assuntos que são influentes, são relevantes para a nossa vida como seres humanos. Eu lembro que o próprio Mário Sérgio Cortella, o grande escritor brasileiro, tem um livro chamado Qual é a Sua Obra? E nesse livro, que baseou também o título desse vídeo, Qual é a Sua Obra?, Cortella diferencia dois conceitos a respeito de trabalho. O primeiro trabalho é o conceito de tripalium, que é o trabalho braçal, o trabalho como algo ruim, algo penoso, trabalho esse que tripalium significa um instrumento de tortura, 3 paus, e ele contrasta com o poesis, com o termo chamado poesis, que significa a obra, significa aquilo que nós nos esmeramos, nós colocamos o nosso trabalho, nossa vida em ação. Então existem essas duas abordagens sobre a nossa ação de vida. O tripalium, algo que é enfadonho, algo que é difícil para nós, penoso e nocivo, ou a poesis. Eu busco muito mais a poesis, eu busco mais a realização, busco muito mais a realização para mim do que fazer coisas que me trazem, não trazem um sentido de vida. Gravar vídeos aqui, comunicar uma mensagem importante e relevante é a poesis para mim. É algo que me traz realização e sentido de vida. Assim como os japoneses falavam sobre Ikigai, que é a confluência, a junção daquilo que nós somos bons, daquilo que somos pagos para fazer, daquilo que existe uma demanda de mercado, esse é o Ikigai, a nossa razão de ser, eu também encontro no ensino, eu também encontro na transmissão de conhecimento o meu Ikigai, a minha razão de vida. Também os gregos chamavam isso de eudaimonia, aquilo que nos enche de sentido, de propósito, de existência. O próprio Clóvis de Barros Filho nos fala sobre isso. Quando nós estamos na nossa praia, estamos no nosso lugar que nós nascemos para ser, então nós devemos fazer do nosso melhor modo. E existe um contraste também a respeito do trabalho entre aquilo que é muito difundido sobre o relato bíblico de que o trabalho seria um julgamento, seria um juízo, uma condenação que a divindade teria dado a Adão e Eva no jardim, e a ideia é de que, na verdade, o trabalho sempre existiu. Porém, a partir da entrada no pecado no mundo, principalmente no relato hebraico, judaico, cristão, de que, na verdade, o trabalho sempre existiu, porém, com a entrada do pecado no mundo,
essa relação do trabalho, do homem com o pecado do trabalho, se torna uma relação penosa, se torna o homem tira do suor do seu rosto o pão. Então nós entendemos que, na verdade, o trabalho não é ruim por si só, mas quando nós entendemos que nós servimos para algo maior, que nós realizamos algo com propósito, então sim, o trabalho não passa a ser apenas algo que nos tira suor e não dá sentido para a gente. Na verdade, o trabalho é aquilo que nós podemos nos expressar da melhor forma, podemos expressar quem nós somos de verdade. E é isso que eu trago como a obra, a conclusão, o tema que eu trago nesse vídeo. Qual é o seu diferencial? O que o diferencia como ser humano? Você mesmo, a sua essência. Conheça a si mesmo e terás o segredo dos deuses, os Sócrates e os filósofos gregos falavam. Então tenha o conhecimento de quem você é, busque entender que realmente quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e assim você pode construir uma obra relevante, pode construir algo de valor para a sociedade e assim se diferenciar naquilo que você foi criado para ser.